Uma das minhas missões na vida é reduzir o tamanho do endividamento do brasileiro. Você sabia que 97% dos brasileiros já tiveram alguma dívida alguma vez e não pagaram? Pois é, esse número é muito alto, né? Nessa aula aqui eu vou te mostrar no detalhinho como você pode se endividar, mas sem sair do prumo. Gerir dívidas realmente é um grande desafio, né? Então, conforme eu falei na introdução desse vídeo, essa aula aqui vai te preparar para você contrair dívidas de forma consciente, entender como é que a dívida ela chega em um patamar tão absurdo, como é que você consegue se endividar ali tão facilmente, tá? Óbvio, isso passa por uma questão ali de comportamento, né? A gente, obviamente, tem que gastar menos do que ganha, isso é o básico, mas essa aula aqui vai te explicar um pouquinho mais ali sobre as formas de endividamento, onde que a gente pode tomar crédito de forma mais consciente, crédito mais barato, que a gente possa, obviamente, chegar nos nossos objetivos, chegar a antecipar os nossos sonhos sem precisar ficar ali sem dormir à noite, tá bom? Então, essa aula aqui é a aula de gestão de dívidas, né? Vamos falar aqui basicamente sobre como funciona uma dívida e como é que a gente pode contrair dívidas saudáveis pra gente, ok? Trouxe primeiro aqui uma notícia, né, que assusta quando a gente ouve falar de juros ali do cheque especial e mais na frente também tem os juros do cartão de crédito, né? E eu quis trazer aqui uma provocação para vocês, que é justamente ali uma notícia, né, lá, juros do cheque especial vai a 134% ao ano, ali no mês de agosto, né? Então é uma notícia aí relativamente recente falando sobre o assunto, tá? E aqui embaixo eu trouxe uma calculadora que eu gosto muito de usar, que é uma calculadora pública e gratuita, que qualquer pessoa pode usar, que é a calculadora chamada Calculadora do Cidadão. É uma calculadora que fica lá dentro do site do Banco Central, tá? Então qualquer pessoa depois pode pesquisar lá no seu buscador, Calculadora do Cidadão. Você vai achar essa calculadora aqui, tá? E lá tem um cálculo que é justamente esse aqui, ó, valor futuro de um capital. O que basicamente é esse cálculo aqui? Em uma quantidade de meses, né, que aqui eu coloquei o exemplo de 36 meses, ou seja, 3 anos, tá? Se eu deixar uma dívida no cheque especial de R$5.000, tá? Há uma taxa de juros de 134% ao ano, que transformando mais ou menos em juros mensais vai dar mais ou menos 7,34 ao mês, né? Então, em 3 anos, quantos meus 5.000 vão virar? Ou seja, fiquei devendo no cheque especial, nunca mais apareci no banco para pagar essa dívida. Tá? Fiquei lá, R$5.000 devedor, não voltei mais no banco para pagar, o banco estava aplicando essa taxa de juros aqui, ó, de 134% ao ano sobre o meu dinheiro, que dá mais ou menos 7,34 ao mês. Se eu voltar lá no banco depois de 3 anos, quanto será que eu estou devendo para o banco? Só que eu não vou tocar nela, hein? Vai ser de R$64.030,56. É isso mesmo, R$5.000 virou 64 mil depois de 3 anos apenas que eu estava devendo no cheque especial lá do meu banco. Em 3 anos, não fiz nenhum pagamento. Então, uma dívida de 5.000 virou 64 mil reais. Agora um segundo exemplo. O exemplo de um outro grande vilão aí, que as pessoas chamam de vilão, mas que a gente tem que saber como é que usa também, né? Que é justamente o cartão de crédito, né? Então, o cartão de crédito, ele acaba sendo um grande vilão, óbvio, porque ele cobra taxas de juros bem altas mesmo, né? Mas só se você não paga o cartão. E aí é por isso que é importante você ter uma organização financeira, um planejamento financeiro, saber fazer direitinho o seu orçamento ali, para você não se perder em compras ali com cartão de crédito e se endividar, tá? Aqui, ó, é uma notícia de 2023, tá? Uma notícia até um pouquinho antiga, mas que ainda não mudou grande coisa não, tá? Então, a gente trouxe aqui, ó lá, os juros do cartão de crédito era 438% ao ano, tá? 438% ao ano. Isso, do mesmo exemplo ali do que eu fiz do cheque especial, a mesma coisa lá. Fiquei devendo 5.000 no cartão, a uma taxa de juros mensal de 15% agora, ó, 15% ao mês, que é mais ou menos transformar os 438 aí em um juros mensal, durante 3 anos. Então, gastei 5.000 reais no cartão e comecei a receber a fatura do banco e ignorei. Quanto que essa dívida virou depois de 3 anos apenas? Vamos lá. Quem dá mais? Pausa o vídeo aí, se você estiver assistindo com a família, pausa o vídeo aí, discute, faz uma apostinha entre vocês aí. Aposta um suco de limão, tá? Não aposta dinheiro, não. Suco de limão com gengibre. Incríveis 777 mil reais. Você pode achar que essa conta está errada. Essa conta não está errada, tá? Se eu aplicar uma taxa de juros de 15% todo mês sobre o saldo devedor do cartão de crédito, durante 3 anos, eu transformo uma dívida de 5.000 reais em uma dívida de 777 mil reais. Então, dívida é algo muito fácil de contrair. Quando eu invisto um dinheiro,
Um exemplo aqui de R$ 5.000 por 3 anos, nunca no mercado financeiro, investindo esse dinheiro, eu vou conseguir transformar R$ 5.000 em R$ 777.000. Posso até dar sorte ali de comprar um ativo que valorizou demais, foi maravilhoso, tudo, mas assim, raríssimos casos, raríssimos. Agora, se endividar, é super simples. É só você ir lá no shopping, passear, gastar R$ 5.000 e não pagar esses R$ 5.000. Ela vira R$ 777.000 em 3 anos apenas. E por ser tão fácil se endividar, que a gente precisa conhecer as formas de endividamento que eu posso contrair. Porque às vezes acontece, gente, eu tô falando aqui, eu não sou também perfeito. Vai olhar o meu histórico aí de crédito e ver lá, o Helder nunca pegou empréstimo na vida. Lógico que peguei empréstimo na vida, já teve momentos que eu me descontrolei financeiramente, sim, que eu precisei tomar um empréstimo, que eu precisei usar um cheque especial, sim, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que existe a possibilidade de você se endividar de forma mais inteligente e mais barata, de forma que você não leve a dívida a ser uma bola de neve tão rápida o crescimento dela, tá? Então eu trouxe aqui uma tabelinha que vai ficar grande aí na sua tela para ficar mais fácil de você ler, e aí você pode até printar essa tela e guardar ela com você. São exemplos, né? Óbvio que essas taxas aqui elas vão mudando ao longo do tempo, mas é um exemplo aqui muito claro de como que a gente consegue se endividar de forma um pouco mais tranquila, né? Aqui é uma tabelinha, ó, que você fala quanto que é a taxa Selic. De novo, não sei o que é a taxa Selic, Helder, ó, clica nesse link aqui e assiste a aula lá de Selic. Em maio de 2015, ao ano, tá? Selic era 13%, e aí, cheque especial era 118%. Aquisição de bens, 58%. Crédito pessoal, aquele empréstimo não consignado, não é aquele que debita na folha de pagamento do funcionário, não. É aquele empréstimo que você pega, você não precisa comprovar nada, você não precisa estar adquirindo nenhum bem, nem comprando um carro, nem comprando uma casa, nada disso. Você simplesmente pega o empréstimo e faz o que você quiser com o dinheiro, tá? Esse custava 96% ao ano. O consignado no setor privado, ou seja, aquele empréstimo que você pega e desconta na sua folha de pagamento. Como o banco tem a garantia de que ele vai descontar na sua folha de pagamento, ele vai receber aquela parcela, dificilmente você vai atrasar, porque ele desconta do seu salário antes de você receber o seu salário, então a taxa de juros é um pouquinho melhor, lá, é 36% ao ano. Consignado do setor público, então se você é servidor público, juiz, trabalhador aí de qualquer autarquia, você é um servidor público. No setor público, além de você poder descontar na folha de pagamento do funcionário, você tem um funcionário que a possibilidade dele ser demitido é muito pequena, então a taxa de juros é menor ainda lá, ó. É 26% só ao ano, tá? Consignado lá do INSS, né, os meus amigos velhinhos ali que infelizmente não têm uma aposentadoria razoável para poder viver, para poder adquirir bens e para poder criar patrimônio, às vezes precisa fazer um empréstimo ali para complementar alguma renda. Ainda é um dos empréstimos mais baratos que existem lá, 28%. Isso tudo lá em 2015, tá? Se eu quero fazer um empréstimo para comprar um carro, lá em 2015 eu gastava 25% de juros ao ano. E o cartão de crédito, lá, era 115% parcelado, tá? Isso aqui é um parcelamento do cartão de crédito, não é aqueles juros do atraso do cartão de crédito, tá? Então, só para diferenciar bem aqui. Então, perceba que eu ganho no investimento 13% lá em 2015, ó. Eu ganhava 13% ao ano se eu investisse meu dinheiro. Nenhum outro empréstimo é menor do que isso. Só que, se eu precisei de um empréstimo e eu sou servidor público, por exemplo, onde que eu vou? No cheque especial? Não. No cartão de crédito? Também não. Onde que eu vou? Eu vou aqui no consignado do setor público lá. É o menor juros de todos. É aqui que eu vou pegar empréstimo. Se eu precisar muito de um empréstimo. O ideal é se organizar para não precisar, mas se precisar, aqui ó, pega aqui um consignado. Está em 2025, mas essa tabelinha aqui é um pouquinho atrasada. Vamos trabalhar aqui com 2024, que é mais ou menos a mesma coisa, né? E aqui o importante é o conceito, né? A taxa Selic, ela estava 10. Aí a taxa Selic já diminuiu um pouquinho. Olha lá, o cheque especial, 148 ao ano. Então, olha só que bizarro. A taxa de juros Selic em maio de 2015 era maior e a taxa do cheque especial era menor do que é hoje. Ou hoje, ou em 2024. Olha lá, a taxa Selic é 10 e o juros do cheque especial é 148 ao ano. A aquisição de bens diminuiu bastante para 28. O crédito pessoal lá saiu de 96 para 65, aí condizente, né? A taxa de juros caiu, os juros do crédito tem que cair também. Consignado do setor privado, 36, estava mais ou menos a mesma coisa. Do setor público, de 26 caiu para 22, do INSS de 28 caiu para 22, de compra de veículo de 25 caiu para 21 ao ano, e do cartão de crédito de 115 também aumentou para 192. Tá? E aí, o que a gente entende aqui? Ok, tive aqui 2 participantes que aumentaram os juros, que é o cheque especial e o cartão de crédito, mesmo com a taxa de juros do mercado caindo.
E aí, a gente vai entrar aqui numa discussão que eu não quero entrar, que eu não vou discutir. Ah, você quer me calar? Mas a gente tem duas respostas para isso. A resposta de que os bancos estão ganhando cada vez mais dinheiro em cima da população. É uma resposta que você pode dar. Outra resposta que você pode dar. Os bancos estão cobrando mais juros nessas duas operações porque as pessoas não estão pagando essas operações. Ou seja, o nível de inadimplência dessas duas operações aqui é a maior que tem no mercado. Então, apesar dos juros ter caído, o banco cobrou mais juros aqui para poder compensar aquelas pessoas que não pagam com as pessoas que pagam. Tá? Então, são as duas respostas aí que você pode dar. Printa essa tabelinha aqui, guarda essa tabelinha com você, para você saber onde correr quando você precisar de crédito, tá? Lembrando, o ideal é não precisar. O ideal é todo mês você separar um dinheirinho, guardar ali na sua reserva de emergência, e quando você precisar de um dinheiro, ele está guardadinho ali. Antes de encerrar a aula, eu quero só passar de novo aqui essa dica da calculadora do cidadão. Né? Tem um aplicativo também, olha lá, o logo do aplicativo é esse aqui, calculadora do cidadão do Banco Central. Tá? Use e abuse dessa calculadora para você fazer as suas contas ali, quando você vai comprar alguma coisa. Ah, à vista tem desconto, tá bom, tem desconto, mas quanto que é exatamente esse desconto? Se eu deixar meu dinheiro investido, ele vai render mais, vai render menos do que esse desconto que eu estou tendo aqui, enfim. Então, são situações ali que você pode calcular via calculadora do cidadão, tá bom? Essa aula aqui é uma aula muito importante, é uma aula que você fica ali consciente de que contrair dívidas nem sempre é ruim quando você não planeja, é ruim quando você não coloca aquilo dentro do seu orçamento, e também é muito ruim quando você contrai produtos de empréstimo também muito caros, tá? Então, essa é a dica que eu quero deixar aqui nessa aula. A Verimaster tem o Método Invest. O Método Invest é um projeto que a gente colocou aí em pé, que leva toda a jornada do brasileiro a lidar com finanças. Eu pego qualquer pessoa que está endividada ali no meu curso e eu entrego para ela conhecimento necessário para que ela saia das dívidas, que ela passe a começar a investir ou investir nos objetivos dela, sem ficar recebendo ali indicação do gerente, indicação do assessor, que por muitas vezes tem um viés ali de indicação fora daquilo que é o seu objetivo, tá bom? Então, tendo isso em vista, siga aqui a Verimaster em todos os nossos canais, no Instagram, aqui no YouTube mesmo, curta aqui e comente nesse vídeo, e clicando aqui na descrição do vídeo tem aqui o link para o Método Invest. Conheça o Método Invest, faça esse curso, é um curso que não é caro dentro daquilo que você se dispõe a entregar para você, tá? É algo que vai ser conhecimento que você vai carregar para o resto da sua vida, e com certeza, se você é uma pessoa endividada, você vai conseguir sair da dívida com esse nosso Método Invest, sim. Vou te ensinar ali no detalhinho como sair da dívida e também como começar a investir, tá bom? Obrigado aí, até a próxima aula.